Shalom, bom dia! Este é o nosso momento, nosso cantinho do milagre, aonde você, no devocional, é você sair do seu dia a dia, entrar no lugar secreto, se abrigar na sombra do Altíssimo para receber a palavra de Deus que vai te sustentar durante todo o dia de hoje. Hoje nós vamos falar sobre cristão resiliente. Essa palavra resiliência, eu garanto que você já deve ter ouvido várias vezes, mas se eu pedir uma definição de resiliência, você pode me dar bem rapidinho? Eu dou uma definição bem rápida para você. É a capacidade para você se adaptar a situações difíceis e não ser destruído por essas situações difíceis. É você se refazer, é você se reinventar, é você ressignificar dores. Isso é ser resiliente. Esse termo ele foi tomado emprestado da física, porque existem materiais que são resilientes. Por exemplo, a mola. Se eu estico a mola, ela muda o seu formato, mas basta eu parar de exercer força e ela volta ao seu estado original. É isso. A pressão, o problema, os dias difíceis, o dia mau, quando ele chega na sua vida, ele também te estica no seu limite. Parece que você vai arrebentar, de que você não vai suportar. Mas quando você confia, quando você ora, você se torna um cristão resiliente. Você pode até chorar, você pode até se sentir angustiado, mas você tem certeza da fidelidade de Deus. E então o problema não te destrói. Quando passa o problema, você continua aquela pessoa. Você não está deformado pelo problema, você continua a ser aquela pessoa amorosa, bondosa, cheia de fé, de esperança. A tragédia não roubou a tua alegria. Você pode ter chorado, mas você decidiu ser mais forte, se tornar mais forte. Bom, para a gente ter um texto para um cristão resiliente, não tem nenhum texto melhor do que Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11 é o capítulo dos heróis e heroínas da fé. Quando você chega no final do capítulo 11, está escrito o seguinte: aqueles que, no versículo 32 em diante, o que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Você leu comigo o que está escrito no versículo 34? Eles da fraqueza tiraram força. A resiliência é essa capacidade. Você, no meio do problema, no meio da pressão, você se torna uma pessoa até mais forte, porque você não se deixa ficar deformado pelo problema. Aqui foi dado o exemplo de algumas pessoas resilientes com fé, e uma delas está escrito aqui sobre Jefté. Jefté, no capítulo 11 de Juízes, tem a história de Jefté. Jefté, a vida dele foi uma tragédia. A sua mãe era prostituta, ele foi morar com o seu pai, ou seja, ele não foi criado pela sua mãe, ele foi criado num ambiente hostil, porque os seus irmãos o chamavam de irmão bastardo, não o tratavam bem e o seu pai não o protegia. Ele viveu grandes impactos, abandono, solidão, rejeição. E quando ele se tornou um jovem adulto, ele foi expulso do meio dos seus irmãos. Eles não quiseram mais, não queriam que ele tivesse herança e ainda expulsaram de casa. Jefté, se não fosse resiliente, ele teria sido destruído. E por onde ele passasse, ele contaria uma história muito triste. Você sabe qual é a minha história?
olha, eu fui deixado por minha mãe, eu não fui protegido pelo meu pai, eu fui agredido pelos meus irmãos, a vida conspira contra mim, Deus não me ajudou, eu confiei em Deus e Deus não fez nada por mim. Eu vejo tanto cristão que tem uma coleção de derrotas para ficar contando para os outros. Mas Jefté, ele não se comportou dessa forma. Ele viveu tudo isso, ele não negou a vida que ele viveu, mas ele decidiu, com as pedras que a vida atirou nele, ele decidiu fazer degraus para ele subir de nível. E sabe o que ele fez? É como em Israel. Quando você vai para Israel, você vai ver que os judeus, os israelitas, eles lutaram numa terra com dificuldades. A terra de Israel tem muitas pedras. Então o agricultor, o que ele faz com as pedras? Ao invés de ficar reclamando, poxa, essa terra, além de ser pouco espaço de terra, ainda é uma terra com pedra. Não, sabe o que o agricultor faz? Eu vou aproveitar essas pedras. Isso é ser resiliente. Essas pedras podem ser os muros da minha plantação de terraço. E quando você vai em Israel, você vê muitas montanhas com plantações de terraço, aproveitando essas pedras como suas muretas. E é isso que você tem que fazer, sabe? Jefté, ele fez isso. Ele se afastou dos seus irmãos, outras pessoas vieram, porque ele tinha liderança, homens se aproximaram dele, mas não viram um contador de história triste. Sabe o que eles viram? Um homem que tinha fé e tinha esperança. Eu creio num Deus todo-poderoso e eu escolhi não ser destruído pela dor, mas me tornar mais forte, ter mais fé, ter mais intimidade com Deus. E sabe o que aconteceu? Ao invés dele ter um grupo de homens que era revoltado, violentos, porque induzidos até por Jefté, vamos matar todo mundo, a vida me maltratou, então vamos sair matando todo mundo. Não, eles se tornaram heróis, porque eles eram um grupo de homens fortes, valentes e que foram chamados. Jefté foi chamado pelos próprios irmãos para ajudá-los numa situação difícil. E sabe por que eles conseguiram ter Jefté perto deles para guerrear essas guerras que eles não estavam conseguindo? Só porque Jefté era resiliente. Ele não deixou, quando os irmãos chamaram, ele não respondeu, eles que se virem, eles me expulsaram, agora eles que se defendam. Não, eles encontraram Jefté resiliente, forte, cheio de fé, de esperança, um homem de guerra que diz, tudo bem, eu vou guerrear essas guerras e eu vou ganhar, e se eu ganhar, eu vou me tornar líder de vocês. Ele deu a volta por cima. Eu digo hoje, com você que me conhece, sabe que com o problema que eu tive, com a enfermidade, com o câncer, hoje eu dei a volta por cima. O câncer não me destruiu, mas é uma história de milagre na minha vida. E hoje, para quem estiver enfrentando, eu digo, olha, eu pego as pedras que a vida tirou e eu fiz degraus para subir de nível. E hoje eu tenho fé por mim e por você, porque Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que cura, é o Deus que sara. Eu tenho certeza porque Ele me curou e Ele vai te curar. Você está entendendo? Então, se você viveu como Jefté, história familiar muito difícil, não se torne difícil como as pessoas que te machucaram. Se torne uma pessoa diferente, mais forte. Jefté ajudou quem o maltratou. Sabe por quê? Porque ele se tornou amadurecido. Ele se tornou uma pessoa muito mais forte do que os seus irmãos. E você é essa pessoa no meio da sua casa, no meio da sua igreja, no meio do seu trabalho, no meio da escola. Você é essa pessoa resiliente que Deus está procurando. Deus contou com Paulo porque ele era resiliente. Da fraqueza ele tirava força. Quando veio o temporal, ele não viu isso. A minha vida são só problemas. Eu sou perseguido, eu sou apedrejado, agora eu sou náufrago. Não, ele viu isso como uma oportunidade de Deus. Tudo bem, não é o que eu gostaria de estar vivendo, mas o que Deus vai fazer no meio desse naufrágio? Sabe o que Deus fez no meio do naufrágio? Paulo chegou na ilha de Malta e ali ele foi um instrumento de Deus para avivamento e para cura.
toda a ilha foi impactada pela palavra de Deus e pelo poder de Deus. Todo ali, o principal, o governante daquela ilha foi curado de uma enfermidade mortal e o impacto foi grande sobre aquela ilha, onde veio um grande avivamento. Eu sei que o que você está vivendo é um momento difícil, mas seja resiliente. Da fraqueza, tire força. E sabe como é que nós vamos fazer para tirar da fraqueza força? Nós vamos orar neste momento. Eu tenho certeza que Jefité, a força de Jefité vinha da sua vida de oração. Eu tenho certeza que a força de Paulo vinha da sua vida de oração. Então vamos orar, mas neste momento não deixe o devocional antes de orar. Compartilha com alguém e coloque aqui nos comentários o seu pedido de oração para nós estarmos orando por você também na igreja, não só agora, mas também na igreja. Senhor, Deus amado, o Senhor é o Deus que ouve, por isso ouve o clamor do teu povo. Senhor, o Senhor é o Deus que conhece todas as coisas, porque o Senhor é onisciente, mas o Senhor se agrada em ouvir a nossa voz, o Senhor se agrada em ouvir, Senhor, aquilo que o nosso coração derrama diante do teu altar. Ouve, Senhor, ouve o pedido de cada um aqui. Senhor, tudo que está sendo colocado aqui nos comentários, o Senhor está vendo, o Senhor está agora revertendo o pranto em alegria, o Senhor está revertendo a doença em um milagre de cura, em nome de Jesus. O Senhor agora está revertendo histórias de tragédia em histórias de intervenção divina de Deus, em nome de Jesus. Que aqueles que estão enfrentando leões tenham a experiência, como está escrito em Hebreus 11, Senhor, de que esses leões sejam paralisados em nome de Jesus. Aqueles que estão vivendo grandes dificuldades, Senhor, como está escrito na tua palavra, para o Senhor nada, absolutamente nada é impossível. Por isso, vem, Senhor, com o teu socorro nessa manhã. O Senhor é o Senhor que nos ajuda, o Senhor é o Deus que nos ampara e que nos sustenta. Cremos no milagre e por isso já agradecemos pelo grande milagre que cada um vai viver, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, e você que ama a palavra de Deus, aqui no link tem onde você pode se inscrever na área de membros e ter todos os cursos. Que o Senhor te abençoe nesta manhã, neste dia, em nome de Jesus.